um paralelo aqui interessante. Já é uma tréplica. Que é o seguinte, outro dia eu estava numa empresa e teve um pequeno roubo lá, uma pequena coisa, e aí a empresa contratou uma auditoria pagando uma fortuna. Aí todo mundo questionou, por que gasta tanto dinheiro num negócio tão pequeno? Aí o que a direção da empresa falou, o que é mais importante é que essas pequenas coisas acabam corroendo a moral do grupo. Acabam corroendo exatamente toda a direção da empresa. E o importante é preservar os valores nesse sentido. Eu gostaria de citar um exemplo também, já que você falou numa empresa. Eu trabalhei numa empresa e me senti muito orgulhoso quando nós recebemos a visita aqui do presidente mundial, inesperadamente. E ele veio, nos reuniu, ninguém sabia o que ele iria dizer. Ele disse, olha, acabei de voltar de um país vizinho, em que eu demiti toda a diretoria. Por quê? Porque ela estava pensando em ajudar a empresa e manipulando os dados, manipulando balanços. Então estão todos demitidos, e eu gostaria de dizer aos senhores que se agirem da mesma forma, todos estarão também sumariamente demitidos, porque isso não condiz com os valores da empresa. E eu acho que realmente esses são os exemplos, quer dizer, você não precisa ter quadro, não precisa ter nada, mas quando você vê uma postura desse tipo por parte da empresa, você fala, puxa vida, é nessa empresa que eu gostaria de trabalhar. Eu só queria reforçar, eu passei pelo mesmo tipo de empresa, quer dizer, ser uma empresa ética, primeiro, não existe infração ética, o valor é irrelevante. 1 centavo tem o mesmo valor que 1 milhão. O valor é independente porque está na fraude ou no evento, o problema é ético. Segundo, a empresa tinha altos padrões éticos e concorria, e aí é o grande drama, com um mercado bastante corrupto e com agentes de governo controladores também na República dos Cocos, vamos colocar assim, no país hipotético, onde a corrupção rolava. O que aconteceu com essa empresa? Ela sempre atingiu as suas metas um pouco mais lentamente do que o concorrente corrupto. Mas ela se transformou num ícone do negócio e, segundo, ela tem um aspecto muito interessante, ela não foi fiscalizada por 20 anos, porque era um castigo mandar um fiscal para essa empresa, porque se tivesse algo errado, ela pagava, ela não subornava. Então nenhum fiscal queria vir, era um castigo. Então é possível, é um caminho árduo, é difícil, mas tem que ser por aí. Né? Eu queria passar agora outra pergunta aqui, que vem de Goiás. A Camila de Goiás, obrigado por sua pergunta. Diz o seguinte, considerando a nossa convivência e comunicação diária, como você percebe o comportamento ético sustentável na sua vida? Como é uma pergunta específica e pessoal para cada um de nós, fique à vontade, quem quer responder? Ou seja, considerando a convivência e comunicação diária, como você percebe o comportamento ético e sustentável na sua vida? Eu começo respondendo. É uma situação complicada. Porque as tentações diárias são tantas que o deslize é muito comum. Então, quem nunca teve um comportamento ligeiramente antiético, que levante a mão. Ninguém levantou a mão, mas efetivamente, quem não tentou se livrar de uma multa ou usou um despachante sabendo que naquele trâmite algum dinheiro ia para onde não deveria, isso é muito comum e é uma coisa que estamos submetidos diariamente porque nós estamos numa sociedade em que os valores estão totalmente invertidos. Nós perdemos os valores. Então nós não temos mais balizadores, nós não temos mais referenciais. E isso não só no nosso nível, mas se olharmos a juventude, então os referenciais que tem são muito piores do que isso. Então isso é o que eu queria comentar sobre essa questão.
entendo que realmente é difícil. Eu acho que como os executivos, nós já falamos aqui dos administradores públicos e das pessoas em geral, é realmente um desafio diário, né? Como o Germano colocou. É difícil a gente se manter nesse caminho, porque são escolhas entre o curto e longo prazo, às vezes bem difíceis de serem feitas, mas nós temos que mudar o comportamento, né, Rosa? Eu acho que essas mudanças precisam ser feitas. É claro que nós vamos ter erros no meio do caminho, mas desde que nós estejamos indo na direção certa e buscando mais acertar do que errar, a gente consegue fazer avanços. Obrigado, Roberta. O nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de resgatar e dizer que as perguntas que foram recebidas e que nós não tivemos tempo de responder serão respondidas oportunamente e enviadas aos seus emitentes. Agradeço a participação de todos os internautas e tuiteiros que nos fizeram companhia e agradeço as perguntas pela sua qualidade. Lamentavelmente, não podemos responder tudo. Sumarizando o primeiro capítulo sobre sustentabilidade e o papel de seus agentes, não existe um único responsável pela sustentabilidade. Na realidade, todos os atores da sociedade, governo, empresas, ONGs e cidadãos, são responsáveis pela sustentabilidade e nós vamos condensar um pouco essa discussão. No segundo caso, o aspecto ético, o fundamental era destacar que sem ética não há sustentabilidade. E que ética é um caminho em eterna construção e implica em repensar seus valores diariamente, nem que seja para confirmá-los. Não quer dizer mudar, mas repensá-los diariamente. E existe um longo caminho de educação geral de todo mundo e de todas as organizações. A forma de pensar deve mudar num período breve. Obrigado pela participação. Muito bem, então. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco nessa transmissão. Certeza que nós tivemos uma brilhante troca de ideias nessa tarde, aqui no Conselho Regional de Administração de São Paulo, pela Plataforma do Conhecimento. Como eu disse, uma iniciativa dos Conselhos Federal e Regionais de Administração. Convido a todos que possam estar conosco na próxima atividade, já na semana que vem, dia 17 de novembro. Estaremos tratando do assunto de estratégia e planejamento. Uma boa tarde a todos.